Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de uma banda absolutamente sensacional do pós-punk que influenciou todo mundo, uma das fundadoras do gótico, do rock gótico. Estou falando de Siouxsie and the Banshees. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira aqui no canal. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site, acho que vocês vão gostar muito. Por R$ 20 por mês vocês têm um monte de benefícios. Textos inéditos, são 20 textos que eu escrevo só para o site. Debates, cursos, workshops, acesso ao acervo incrível e gigante do site, com mais de 700 textos. Acho que vocês vão gostar. Galera, é o seguinte, hoje eu queria contar a história de uma banda amada por todos, todo mundo que gosta do rock independente, do rock alternativo, adora essa banda. É uma banda muito influente. Se você curte Dream Pop, se você curte shoegaze, se curte pós-punk, se curte punk, essa banda foi influente, é influente demais até hoje. É uma das fundadoras, digamos, do som gótico. Estou falando de Siouxsie and the Banshees, né? Siouxsie and the Banshees é uma banda. É difícil dizer assim quando ela foi formada, porque na verdade os dois fundadores da banda, né, a Siouxsie Sioux e o Steven Severin, se conhecem ali desde antes da fundação da banda. Eles eram amigos. Por volta de 75 eles iam a muitos shows juntos ali em Londres e adoravam o David Bowie, adoravam Roxy Music, adoravam esse lado mais glam do rock, né? Mas quando surgem os Sex Pistols, surge o Clash e tal, essa dupla, o Severin e a Siouxsie Sioux, eles caem de amores também pelo punk rock e eles começam a seguir essas bandas, né? Os primeiros shows do Sex Pistols, em 76, a Siouxsie e o Severin, eles vão nesses shows, eles acompanham a banda, eles viajam com a banda para ver os Sex Pistols tocando, eles são meio grupos ali dos Sex Pistols, né? E aí acontece uma coisa muito curiosa. Tinha uma jornalista inglesa, na verdade ela é mais que jornalista, ela era uma fotógrafa, uma escritora, depois virou uma grande artista plástica, uma pintora chamada Caroline Coon, né? Caroline Coon é uma mulher incrível e ela é uma mais velha que essa geração aí do punk, mas ela começa a cobrir esses shows de punk e ela começa a perceber essa galera que orbita em torno ali dos Sex Pistols e ela batiza essa turma como The Bromley Contingent, né, o contingente de Bromley. Bromley é um bairro ali nas cercanias de Londres, de onde supostamente a maioria dessa galera jovem que seguia os Sex Pistols era, né, e ela batiza essa galera de The Bromley Contingent, o contingente de Bromley, e inclui ali a Siouxsie Sioux e o Steven Severin nesse grupo, né. Mostrar para vocês aqui um livro muito legal, um livro clássico sobre a história do punk, chama 1988, The New Wave Punk Rock Explosion. É um disco escrito pela Caroline Coon. Esse livro sai em 82, é um disco muito clássico ali sobre os primórdios do punk, né? E aí tem uma cobertura muito legal dos primeiros shows de punk, né? Olha lá, o Sex Pistols no 100 Club, tem ela cobre evento a evento, é muito legal, ó. Tem o primeiro festival de punk, primeiro festival europeu de punk, né? Que foi realizado na França, a Caroline cobriu. Mas olha, eu queria mostrar para vocês isso aqui, que é muito interessante, que é o 100 Club Punk Rock Festival, tá? Que é um evento super marcante da história do punk na Inglaterra. Ele aconteceu em 20 de setembro de 1976, em 2 noites nesse 100 Club. No primeiro dia teve Sex Pistols, Clash, Subway Sect e Siouxsie and the Banshees. E no segundo dia, The Damned, Chris Spedding and the Vibrators, The Buzzcocks e Stinky Toys, uma banda francesa. Engraçado, né? O Siouxsie and the Banshees a gente está acostumado a classificar como pós-punk, mas a banda esteve no primeiro show importante da história do punk, junto com o Sex Pistols, com o Clash. Como que isso aconteceu? A banda não ia tocar uma outra banda no lugar, foi cancelada essa outra banda, e
o pessoal do Sex Pistols falou para Suzy e para o Steven Severin, por que vocês não montam uma banda para tocar? Foi meio que assim, né? Foi o primeiro show da Suzy and the Banshees completamente improvisado em setembro de 76. Só tinha a Suzy e o Steven Severin, que nem tocava baixo direito, não sabia tocar direito, e eles fizeram uma banda meio em cima da hora ali com um guitarrista, acho que chamava Marco, o guitarrista, e o baterista foi ninguém menos que o Sid Vicious, né? O Sid Vicious que depois entraria no Sex Pistols, ou seja, uma banda improvisada completamente. A Suzy e o Steven Severin fizeram esse primeiro show deles em setembro de 76, e foi uma coisa completamente improvisada, tocaram uns covers e tal. A Caroline Coon descreve o show nesse livro dela, mas o resultado é que a banda toma gosto pela coisa, né? E eles decidem continuar com o Suzy and the Banshees. Só queria contar uma história rápida sobre a Caroline Coon, é uma coisa muito engraçada, muito curiosa. Em 91, eu fiz para a Folha de São Paulo uma série de entrevistas sobre os 15 anos do punk, né? Em 91, o punk estaria fazendo 15 anos. Então eu consegui entrevistar gente do Sex Pistols, entrevistei o Paul Simonon e o Mick Jones do Clash, entrevistei o pessoal do Damned, tudo tem lá no arquivo da Folha. E eu, obviamente, morava em São Paulo, não tinha acesso a essa galera nenhuma, né? Então o que eu fiz? Liguei para a sede para a redação do jornal Melody Maker, né, revista / jornal Melody Maker, e liguei lá e perguntei, olha, sou um jornalista do Brasil e tal, será que tem alguém aí que tem um contato dessa galera do punk de 76 e tal? E para minha sorte, a Caroline Coon estava trabalhando na Melody Maker na época e ela me atendeu lá com uma simpatia. E ela não só foi super simpática, mas como ela me passou o telefone da casa dessa galera. Então, ela me passou, por exemplo, o telefone da casa do Paul Simonon, né, do Clash, do Mick Jones, me passou um monte de contato. Eu consegui falar com todo mundo via a Caroline Coon, né, uma mulher incrível, uma grande artista também, uma pintora, uma autora. Essa mulher é realmente sensacional. Bom, mas voltando a Suzy and the Banshees, né? O Severin e a Suzy, eles adoravam estar perto do Sex Pistols, ali, estar perto do Clash, mas a verdade é que eles não curtiam muito a música dessas bandas, né? Eles tinham uma ideia do rock muito mais, digamos, até progressiva, digamos assim, não do sentido rock progressivo, mas de serem mais pra frente, né? O que eles curtiam de verdade era o glam rock dos anos 70, bandas como Roxy Music, como o próprio Bowie da fase Ziggy Stardust. Eles adoravam as bandas alemãs do final dos anos 60, as bandas de krautrock, como Can, Neu, Faust e tal. Eles curtiam essa pegada, né? E eles estavam interessados também nessa junção com a música eletrônica, adoravam Kraftwerk, né? E eles tinham uma diferença muito grande em relação ao pessoal do Clash e do Sex Pistols. Eles não eram gregários. Tem uma entrevista famosa da Suzy e do Steven Severin, muito engraçada ali daquele período, em que eles falam que eles têm uma diferença muito grande em relação ao Clash. Eles falam coisas do tipo, o Clash tinha essa mania de chamar todos os fãs para ver os ensaios, era uma coisa gregária, uma coisa a gente não queria esse tipo de coisa. A gente tinha uma preocupação muito grande com roupa, eles adoravam moda, eles eram devoradores de livros, eles adoravam ler, eles tinham uma influência muito grande de literatura. Era uma banda que via o palco como um lugar meio sagrado, assim, né? Eles não gostavam que gente subisse no palco, eles não queriam basicamente dividir o palco com ninguém. Eles viam ali como um local de trabalho deles, onde eles se vestiam muito bem, eles tinham uma preparação, os shows tinham um visual todo particular, especialmente, claro, não muito no início, mas logo depois, né? Então eles se diferenciavam assim bastante dessa primeira geração do punk. E aí a Suzy and the Banshees, que surge como uma banda totalmente improvisada, de não músicos, né? A Suzy nunca não era uma cantora profissional, o Steven Severin aprendeu a tocar baixo enquanto ele estava na banda e tal. Eles lançam, em 1978, uma obra-prima do pós-punk, que é esse LP aqui chamado The Scream, né? Como eu falei, o primeiro show do Suzy and the Banshees é de setembro de 76, mas esse disco sai 2 anos depois, né? E o primeiro single do Suzy and the Banshees é Hong Kong Garden, né? Vocês conhecem essa música, Hong Kong Garden, dá para perceber claramente como ela se diferencia do punk rock, né, da época, né? Era uma música muito mais experimental, uma música mais diferente, assim. E esse disco The Scream, ele é uma mostra muito óbvia
do tipo de som que a Suzy and the Banshees meio que inventou ali, né? Era um som esparso, um som muito minimalista, né? Um som que não tinha solos de guitarra, não tinha muito refrão, né? As guitarras eram muito abrasivas, assim, era realmente um som muito antenado com o que algumas bandas de pós-punk estavam fazendo na época. Joy Division, como o Gang of Four estava fazendo, né? Era uma música que o que eu vou falar aqui não é uma crítica ao punk rock, tá? É simplesmente uma tentativa de diferenciar um pouco o som do Clash e do Sex Pistols dessas outras bandas. Quando a gente ouve Clash e Sex Pistols, né, e o próprio Ramones, eles são bandas que buscam muita inspiração no passado, né, nos pioneiros do rock, no Elvis, no Buddy Holly, no Little Richard, nesses grandes pioneiros, né? O Clash também adorava Bo Diddley, eles tinham uma pegada muito desse rock de garagem americano dos anos 60, os Ramones nunca esconderam isso também. Então era um som que meio que prestava tributo a uma coisa que tinha vindo antes dele. Mas quando você ouve discos como o Entertainment do Gang of Four, como os primeiros discos, os primeiros lançamentos do Joy Division, como The Scream da Suzy and the Banshees, era uma coisa nova para a época, né? Eles, claro, eles se inspiraram em coisas tipo o rock alemão do final dos anos 60, mas eles estavam fazendo uma coisa nova, né? As guitarras eram diferentes, não tinha aqueles riffs meio que regurgitados do hard rock e do rock dos anos 50, não tinha quase refrão, eram músicas quase sem solo de guitarra, o baixo tinha as linhas de baixo tinham uma predominância muito grande, uma importância muito grande, eram músicas diferentes, né? Então, assim, eu vejo muito o pós-punk como uma reação também ao punk, né? A esse aspecto regressivo um pouco do punk, né? E a Suzy and the Banshees, ela e o Steve Severin meio que capitanearam isso, né? Eles lançam logo depois, no ano seguinte, o Join Hands, e aí acontece uma coisa muito, muito interessante no Suzy and the Banshees, que em 1980 entra o baterista Budgie, né? A gente tem que lembrar o seguinte, quem funda o Suzy and the Banshees é a Suzy Sue e o Steven Severin, né? O Budgie, que hoje é considerado Budgie da Suzy and the Banshees, ele só entra no terceiro disco, que é o Kaleidoscope, um disco maravilhoso, né? Kaleidoscope, um disco lindíssimo. E aí com o Budgie na bateria e com uma rotatividade grande nas guitarras ali, né? Eles tiveram o John McKeoch, um grande guitarrista. Depois, por um tempo, o próprio Robert Smith, do The Cure, né? Ele gravou o LP ao vivo Nocturne. Depois ele grava, no meio dos anos 80, um LP inteiro Raina, em que ele compõe também com a Suzy and the Banshees. Ou seja, de realmente fixo, eles têm o Steven Severin no baixo, a Suzy no vocal, e a partir de 1980 o Budgie na bateria. Os guitarristas, eles mudam bastante, assim, e eles sempre tiveram excelentes guitarristas. Agora, o período entre 80 e 82 para Suzy and the Banshees, eles lançam 3 obras-primas que você tem que ouvir. Em 1980, só para não errar os anos aqui, eles lançam o Kaleidoscope, depois eles lançam em 81 Juju, que é um disco inacreditável, e em 82 eles lançam a Kiss in the Dream House. É um período da Suzy and the Banshees em que eles estão passando de uma música mais abrasiva, pós-punk, realmente pesada, né? Quando você ouve o Scream, The Scream é uma coisa assim muito, muito marcante, né? Para uma música um pouco mais acessível, não vou nem dizer pop, né? Mas um pouco mais acessível, eles começam a usar teclados, eles começam a usar ter arranjos mais, entre aspas, grandiosos ali nas músicas deles. E eles assumem ali, a partir da primeira, no 82, 83, um caráter até um pouco mais psicodélico também, né? Você tem um pouco mais de psicodelia na música deles, com arranjos mais lisérgicos e tal. Eu acho que nesse período aí, junto com bandas como Bauhaus, Sisters of Mercy e tal, a Suzy and the Banshees, ele meio que fundam esse subgênero do gótico, né? Esse subgênero com essa obsessão por coisas antigas, por coisas sombrias, por coisas meio inexplicáveis, esse fascínio pelo ocultismo, pelo sobrenatural. Eu não acho que isso está muito no início da carreira da Suzy and the Banshees, mas com o passar dos anos 82, 83, eu acho que, até pela mudança de visual, né, a Suzy, ela deixa aquele visual punk que ela tinha, cabelo curtinho, aquelas roupas
meio diferentes e tal, para usar um visual mais gótico, aquele cabelão, eles começam a usar maquiagem e tal, é uma mudança meio nítida. Então, assim, se eu tivesse que sugerir para vocês, eu sugeriria vocês começarem em ordem cronológica a ouvir Suzy and the Banshees. Ouçam os dois primeiros LPs da Scream e Join Hands, de 78 e 79, mas a fase realmente ali imperial, a fase absolutamente sensacional deles, são os três LPs do início dos anos 80, Kaleidoscope em 80, Juju em 81 e A Kiss in the Dream House em 82. Em 84, como eu falei, eles lançam Raina, que é o único disco que o Robert Smith compõe com eles, ele gravou também o LP ao vivo Nocturne, e eles têm outros discos lindos, por exemplo, o Tinderbox de 86 é um disco que eu vejo muito, que tem Cities in Dust, ele é um disco que eu vejo muito influenciado ali pela coisa do Dream Pop, aquela coisa do Cocteau Twins, eu acho que é um disco muito atmosférico, muito viajante, assim, que eu acho absolutamente sensacional. A banda acaba por volta no início dos anos 2000, se não me engano. A Suzy está em meio que carreira solo até hoje. Eles fizeram umas turnês de volta aí, mas eles não lançam nenhum LP próprio desde 95 com The Rapture. A Suzy depois tem um projeto com o Bud, que chamou Creatures e tal, e ela tá fazendo uma excursão, ou tá excursionando até o ano passado, fazendo meio que uma coisa solo, tocando clássicos da Suzy and the Banshees. Mas é uma banda absolutamente fundamental da história do punk, pós-punk, gótico, dream pop, shoegaze, influenciou todo mundo. É muito, muito legal a gente ver, por exemplo, uma entrevista da Jenny Ortega dizendo que ela copiou ah, os passos de dança da Suzy para fazer aquele filme da Wandinha, né? A série da Wandinha lá. Quer dizer, a Suzy, ela virou um ícone fashion, né? Um ícone de moda e um ícone também na música, né? Ouçam Suzy and the Banshees, que é um caminho sem volta. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, vocês têm um monte de benefícios. Eu escrevo 20 textos mensais inéditos, exclusivos para o site. Você tem acesso a debates, cursos, workshops só para assinantes. E você tem acesso ilimitado ao imenso acervo do site. São mais de 700 textos escritos nos últimos 5 anos e 80 cursos. Vão desde a história do cinema, o pós-punk, o punk, música brasileira dos anos 70. Tem um monte de entrevistas. Você pode ver os cursos a hora que você quiser. Conheça lá, andreabarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar.